Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Falar aqui um pouco São Francisco de Assis. O que aconteceu uma vez com São Francisco de Assis. São Francisco de Assis ia caminhando uma vez, meus irmãos e minhas irmãs. Mas Frei Leão, ele foi num cabaré, fazer a pregação no cabaré. E quando ele chegou lá, uma mulher chamou ele para ir. A mulher tinha aquela vida de se vender. São Francisco disse, vamos. E Frei Leão ficou olhando, foi e disse, eu não acredito, Francisco, que você vai cair no pecado com essa prostituta. E São Francisco entrou. Quando ela foi, no momento que ela foi para tirar as vestes dela, Francisco mandou ela vestir. E disse, me siga. E Francisco, e tinha uma fogueira, Francisco tirou as vestes dele e caiu em cima daquela fogueira com brasa, fogo aceso. E Francisco pediu para ela se deitar por cima. E ela não foi, porque ela estava em pecado. Se ela fosse, ela morria. São Francisco ali deitado naquelas brasas, aquele fogo ali, e não queimava ele, porque Francisco era um homem espírito, um homem fogo puro, um homem espiritual, e o fogo não queimava Francisco. Francisco, esse grande homem de Deus, São Francisco de Assis. E ele depois, e aquelas que estavam ali presentes, as prostitutas que se vendiam naquele lugar, quando viu aquela cena, abandonou toda aquela vida que ela levava de se vender-se, de viver no pecado, e mudaram de vida. E São Francisco disse, quando eu morrer eu quero que vocês me enterrem aqui, neste lugar. É o lugar lá que se chamava, tinha o nome, a Garganta do Diabo. E São Francisco, quando morreu, enterraram ele nesse lugar. Depois o Papa comprou o lugar, a terra ali, e fez a basílica, que hoje em dia se chama Basílica de Assis. São Francisco está lá. São Francisco foi enterrado na garganta do diabo, meus irmãos e minhas irmãs. O diabo morreu engasgado, porque o homem de Deus, aonde chega, ele fecha os cabaré. Aonde o homem de Deus chega, ele fecha tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que leva as pessoas ao pecado. E foi o que São Francisco de Assis fez. São Francisco de Assis uma vez estava orando, fazendo uma oração numa caverna, e quando Frei Leão foi olhar, e quando ele foi firmar a mão na pedra, a mão dele entrou na pedra. Quem vai lá nesse lugar hoje em dia vê a mão, a pedra, a rocha ficou um buraco, o jeito da mão de São Francisco. A mão de São Francisco ficou ali, porque São Francisco é um homem de fogo, como está lá em Apocalipse, lá em Lucas 12:49, vim lançar fogo sobre a terra. E Francisco de Assis neste mundo era esse fogo que Deus botou neste mundo para salvar muitas almas. E São Francisco, um homem de penitência, de oração, um homem de jejum, e viveu a santidade. E nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje, dia de São Francisco de Assis, 4 de outubro, que nós temos que se espelhar neste grande homem de Deus e viver a santidade. Porque hoje em dia a gente vê, hoje em dia muita jovem aí se perdendo, se vendendo. E hoje em dia a gente não vê nenhum profeta de Deus, assim como São Francisco de Assis, que aonde chegava os cabaré tinha que se fechar, e como muitos outros santos. São Padre Pio, um grande homem de Deus, que aqui na terra também fazia sempre a vontade de Deus, que ele dizia que a santidade tira o pecado do mundo. E nós não vemos hoje em dia mais pessoas assim, que preguem com a vida, que aonde chega os cabaré se feche, aonde chegue que as pessoas mudem de vida. As pessoas estão caminhando como cego no meio de tiroteio, estão se aprofundando cada dia mais no pecado, na prostituição, nas bebedeiras, nas drogas, porque hoje em dia tem que ter homens assim como São Francisco de Assis, homens de fogo, homens que pregam a palavra com autoridade, homens como São Domingo de Gusmão, como São Luís e Maria Grião de Montfort, como Santo Antônio de Pádua, e muitos outros santos e santas de Deus que neste mundo, quando pisaram nesta terra, quando viviam aqui nessa terra, abalaram este mundo com a santidade. São Pedro Julião Amado dizia que um santo no seu país, ele defende e salva seu país. Suas orações, suas virtudes valem mais do que todos os exércitos da terra. E hoje em dia, meus irmãos e minhas irmãs, nós não vê hoje em dia
as pessoas buscando a santidade, as pessoas querem buscar os prazeres, as drogas, a prostituição, as bebedeiras. E nós temos que buscar a santidade. E nós vamos conseguir ser santo como? Rezando o Santo Rosário, tendo amor ao Santo Rosário, como São Francisco de Assis tinha, e era um homem de penitência e de oração. Temos que ter o amor ao Santo Rosário, temos que andar com o rosário na mão esquerda e a cruz na mão direita. É pela oração do Santo Rosário que nós vamos se santificar, meus irmãos e minhas irmãs. É pela oração do Santo Rosário que nós vamos santificar os nossos irmãos, nós vamos tirar as pessoas das drogas. É pela oração do Santo Rosário que nós vamos se levantar neste mundo como os profetas de fogo, como homens sobrenaturais, homens místicos, homens que pregam a palavra onde chegar sem respeito humano nenhum. Nós temos que bradar com autoridade. E nós não devemos ter respeito humano, porque hoje em dia nós estamos vendo hoje em dia as pessoas, muitos estão com respeito humano. O respeito humano está tomando conta cada dia mais dos jovens, do povo, principalmente pessoas dentro da igreja que diz que é cristão, que testemunha Jesus, mas tem medo de andar com o rosário, tem medo de andar com a cruz, tem vergonha de andar com a cruz, com o rosário. Mas essas mesmas pessoas que têm vergonha de andar com a cruz e com o rosário, de propagar a devoção à Virgem Maria, às vezes não tem medo de viver buscando aquilo que é mundano, aquilo que é do mundo, que muitos ficam até nos prazeres da carne, na prostituição, nas bebedeiras. Muitos até que diz que é da igreja, que está indo para a igreja, está indo tudo, participando e tudo, mas às vezes fico vivendo como pagão, como ateu, como uma pessoa que não está buscando fazer a vontade de Deus, não está buscando a santidade. E nós temos que buscar a santidade. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, temos que ser santo, porque só vai para o céu quem for santo, assim como São Francisco de Assis e muitos outros santos. Salve Maria Santíssima.